querido e amado, como a tua serva, a qual o Senhor escolheu para trazer o nosso alimento. O Espírito Santo, abre o nosso entendimento, papai, fala conosco. Aquilo que através da tua serva, meu Pai, que haja cura, libertação, transformação em nossa mente e nossos corações. E eu já te agradeço. Amém. Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Hoje nós vamos refletir na carta de Pedro. Fala sobre sacrifícios espirituais. Nós vamos compreender um pouco o que são esses sacrifícios espirituais, o que é o homem natural, o homem espiritual, qual o perfil de cada um e quais as implicações de eu escolher ser natural ou espiritual para o reino. Fica na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A reflexão para mim, para você hoje é: quem você é no reino? Você tem ligado no reino espiritual ou na naturalidade? Jesus, quando se revela a João na ilha de Pátimo, em Apocalipse, no capítulo 3,15, ele diz assim: conheço as tuas obras, sei que nem é quente, nem é frio, porque és morno, estou eu a vomitar da minha boca. O que Jesus quer dizer para mim e para você hoje: escolha uma posição. Ou você liga no reino da luz, que é espiritual, ou você liga no reino das trevas, que é a naturalidade. E hoje em dia é muito comum a gente ouvir por aí dizer: ah, nem tudo é espiritual. Gente, olha o que Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando a Bíblia se refere a palavra espiritual, ela está se referindo a hostes angelicais. Essas hostes angelicais, elas são inferiores a Deus, mas elas são superiores à humanidade em seu estado natural. É por isso que no nosso estado natural, nós não vamos vencer guerra nenhuma. Não vamos. Olha só, essa igreja, ela é construída sobre um alicerce. O que nós estamos vendo? Tudo que está aqui, isso aqui é o natural. Quando ela está sendo construída, existe lá embaixo ferro, areia, brita, muito cimento, muito. Esse alicerce para nós, ele é o espiritual. É por isso que Paulo vem lá na segunda carta dele, aos Coríntios 4:18, ele diz: não atentando nós para o que nós estamos vendo, mas aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, aquilo que nós não estamos vendo é espiritual, é eterno. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, que ele escreve também numa outra carta dele aos Efésios, e diz assim, 6:12, não temos que lutar contra pessoas, contra nada, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que, para vencermos o dia mau, nós não podemos estar no nosso estado natural. Tem luta que eu vejo alguém dizendo assim, ah, mas foi escolha de alguém. Paulo disse, a sua luta não é contra as suas escolhas, a sua luta não é contra o seu pensamento, não é contra A nem B, não é contra seu filho, seu esposo, sua esposa, seus colegas de trabalho. A sua luta é contra as hostes espirituais da maldade que habitam aonde? Os lugares celestiais. Se eles estão lá em lugares celestiais, onde é que você deve guerrear? Não é na naturalidade.
E olha só, Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Que lei é essa que Paulo fala aos irmãos de Roma? A lei dele, que é a palavra de Deus. E essa lei, ela se origina em Deus, e por isso ela é espiritual. E por isso a palavra de Deus é considerada como uma espada, é considerada como item da armadura de Deus, que nós temos que nos revestir cada dia. E o tipo espiritual, ele sempre vai se opor ao natural. Quando Jesus fala para João, você não é quente e nem é frio. O frio, ele já está totalmente longe da presença de Deus. O quente, ele é o homem natural, que Paulo diz que ele discerne tudo. O morno é aquele que diz, nem tudo é espiritual. Quando eu tomo essa postura no reino, de que nem tudo é espiritual, eu vou lutar com o quê? Com armas naturais. E onde que eu devo lutar? Nas regiões celestes. E o que eu devo fazer? Eu tenho que tomar posse de bens espirituais. Que bens são esses? Todos os itens da armadura de Deus. Uma delas é a palavra. A outra é o jejum, que Jesus disse, tem casta, que só sai com jejum e oração. Não tem como eu só orar e não jejuar. Não tem como eu orar e jejuar e não me alimentar da palavra. Porque a palavra, ela vai me dar a direção, Patrícia, daquilo, da arma que eu preciso para aquele dia. Porque a guerra que eu venci ontem não vai ser a mesma de hoje. Não é, Rocha? Cada dia Deus nos dá um item da armadura dele para vencer aquele dia mal. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,13, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando seu dinheiro com remédios, com médicos. Adiantou? Não, porque era coisa espiritual. A origem, o alicerce que ela não estava vendo, estava na eternidade, a eternidade maligna. Mas ela precisava de uma eternidade benigna para quebrar aquele mal. Se ela tivesse conhecido Jesus antes, ela ia entender o que era comparar coisa espiritual com asas espirituais. A origem era espiritual, não adiantava ela estar gastando. É lógico que nós temos que procurar a medicina, sim, é uma forma de cura de Deus. Mas quando nós procuramos a medicina e algo se repete, algo sobrenatural existe ali. E nós temos que estar nas regiões celestes com os bens espirituais para vencer aquela guerra. Olha só, Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, Paulo falando com os colossenses, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Hoje Deus nos desperta a buscar essa sabedoria, essa inteligência espiritual. E o que é isso? É conhecimento das coisas referentes a Deus, sua lei, que é a sua palavra, suas direções pelo Espírito dele. Os homens em Cristo que andam de modo a agradar a Deus são espirituais. E eles discernem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque Paulo mesmo escreve e diz assim, é loucura para o homem. Ele vai ser apontado, é fanático. Tudo é espiritual, tudo espiritualiza. Gente, tudo nós devemos espiritualizar. Porque se nós não espiritualizarmos, nós estaremos na naturalidade. E a naturalidade, nós como homens, mulheres naturais, nós não vamos vencer. Por quê? Porque as hostes angelicais da maldade, elas habitam a região celeste e elas são superiores a nós em nosso estado natural. Quando Satanás é caído do céu, ele arrasta o quê? 1/3 dos anjos. Se ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos, que estava em harmonia com o céu, com todo aquele louvor, dizendo os anjos, santo, 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 e nós.
É por isso que hoje Deus está nos chamando a atenção para dizer quem você é, natural ou espiritual. Você tem espiritualizado tudo ou você tem naturalizado tudo? É claro que nós vivemos no mundo racional natural. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar das 3 partes. Mas a minha atenção que eu estou tentando chamar hoje para mim e para você atente para aquilo que você não vê. Porque o que você vê é passageiro. E o que você não vê, ele é eterno. E aquilo que você não vê é a base para aquilo que você está vendo. Porque se você trabalhar na base, você vai ter o quê? Tudo que é construído sobre essa base, pode vir o vento, pode vir a chuva. Não vai desabar. E olha só, gente, o que está aqui. Irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para você mesmo, para que você não seja também tentado. Isso acontece muito quando um irmão cai. O que nós, eu digo nós porque eu também me incluo nisso, a primeira coisa que nós fazemos é, fez uma escolha ruim, está assim porque quer, não está isso, não está aquilo. Não, gente, o que Paulo diz? Você que é espiritual, corrige ele com espírito de brandura, porque esse espírito de brandura é um bem espiritual, e se é um bem espiritual, é uma arma espiritual, e quando você começa a julgar, você toma o lugar de Deus, e quando isso acontece, você se torna um juiz, e Deus não nos constituiu juízes, Ele nos constituiu intercessores, porque a intercessão, a oração, é uma arma poderosíssima, é um bem espiritual, que vai nos fazer vencer e compreender tudo, discernir. Quando tudo eu jogo para o lado espiritual, eu busco o quê? Deus, por meio do Espírito. E o que Pedro disse? Eu vou repetir, olha só. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E o que é sacrifício espiritual? É tudo aquilo que é produzido e mantido na humanidade pela operação do Espírito de Deus e se torna agradável a Deus por meio de quem? De Jesus. Porque ele foi o sacrifício maior. Quando ele se deu lá na cruz do Calvário, ele disse, sede participante dos meus sofrimentos, porque você também vai participar da glória que há de ser revelada. E quando nós passamos a oferecer esses sacrifícios espirituais, que é tudo aquilo que é produzido pelo Espírito de Deus, nós estamos oferecendo a ele sacrifícios espirituais. Nós temos que ser, sim, a todo instante, espiritual. Porque se eu olho o natural, o que eu sou? Morno. Porque ou eu sou quente ou eu sou frio. Ou eu vou herdar a salvação ou eu vou herdar o inferno. O inferno que eu quero dizer é o lago de fogo, porque o inferno também é uma entidade, né, que a escatologia, que é o livro de Apocalipse, relata que ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, com a besta, com o anticristo e todos aqueles que seguiram, que foram frios, que foram mornos. Mas, por que Jesus vem para João e fala, olha, não seja morno, quem é morno eu vomito? Porque aquele que é quente, tem hora que está sendo morno, e Deus não quer isso. Quando é que nós somos mornos? Quando nós passamos a naturalizar as coisas. E olha só, são na prática sacrifícios espirituais. Como nós devemos fazer isso? Esses sacrifícios na prática representam as atividades dos regenerados em Cristo. Que atividades são essas? Vamos verificar. Uma delas é exercitar em benefício de alguém os dons espirituais recebidos por Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, Dylan. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu tenho uma maneira de transmitir a palavra, o Rocha tem outro, a Dila tem outro, mas o que a Bíblia está dizendo aqui? A operação é do Espírito. E ele escolhe perfis diferentes, porque a diferença é uma ideia de Deus.
E ele ainda diz assim: para uns a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. E aqui ele diz também que a uns é dado a fé. Mas que fé é essa no contexto de que Paulo escreve aos Coríntios? Não é aquela fé que nós temos que ter como um escudo que vai apagar os dardos inflamados no dia mau. Não é. Essa fé aqui nesse contexto é a fé que opera maravilhas, é a fé que cura. É a fé que faz você dizer uma palavra do conhecimento da sabedoria e a pessoa receber e mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes. Mas a fé para entrar no reino de Deus, a fé para apagar os dardos inflamados do maligno, essa nós temos que buscar. Como? Pelo ouvir. E ouvir o que é a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, ele falou ouvir porque naquela época não tinha nada escrito, era muito resumido, os pergaminhos eram muito poucos. Mas hoje essa palavra ouvir significa ler, meditar, qualquer coisa. Então, gente, tudo aquilo que é produzido e mantido entre os homens pela produção do Espírito são os sacrifícios espirituais e que nós devemos estar buscando dia após dia. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios dos que confessam seu nome. Não deixeis de fazer o bem e ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Que outros sacrifícios espirituais são esses relatados na Bíblia? Fazer o bem. Fazer o bem. Jeremias vem e diz: ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? E ele vem e diz assim: não é socorrer o aflito em suas necessidades, não é visitar a casa dos órfãos, das viúvas. Tiago vai bem mais além, ele diz assim: qual é a verdadeira religião? Não é você se manter longe da maldade deste mundo e visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações? Isso são o quê? Comportamentos daquele que é espiritual e não daquele que é natural. E olha só, por isso Jesus ensinou que nossa adoração é em espírito e em verdade. João 4:23. A adoração inclui a reverência e o respeito, porque a posição de humildade e reverência nos leva a adorar. E a adoração é uma arma poderosa. Mas o que é adorar? O que foi que a equipe de louvor fez aqui? Ela cantou. Esse cântico, ele sobe a Deus como adoração ou ele não sobe como adoração. Vai depender de como a equipe de louvor é por dentro. Ela é espiritual ou ela é natural? Se ela for homem natural, ela não vai discernir nada, ela vai estar cantando uma canção sem fundo espiritual que remete a Deus. Então, para que esse louvor chegue como bem espiritual e retorne como bênçãos para a humanidade, é necessário que a Miriam, que o irmão, que o Rocha, que todos esses que estiveram aqui sejam espirituais. Pela oração, pelo jejum, pela concentração, pela meditação na palavra, pela compreensão do que é um louvor, do que é uma adoração. Nem sempre um cântico, ela é uma adoração. E os cânticos espirituais também, que Paulo fala, é um bem espiritual. E quando há esse dom de língua e ele vai sendo entoado no cântico, aí os anjos todos estão cantando juntamente e a terra recebe o retorno, porque a palavra dele não volta vazia, mas lhe apraz, faz tudo aquilo que lhe apraz, começa a distribuir bênçãos na terra. Como assim? A Miriam está aqui, ela cantou com o coração dela, ela é espiritual, ela não é natural. A casa dela está sendo abençoada. Todos que estão aqui estão recebendo parte desta bênção. Eu estou aqui ministrando a palavra. Essa palavra, ela vai entrar no coração, ela vai produzir uma raiz. Essa raiz,
ela vai fazer o quê? Vai brotar frutos dignos de quê? De arrependimento, de mudança, de rumos, de um pensamento voltado para aquilo que é espiritual. E o que mais que Deus quer chamar a minha atenção hoje? Tem um versículo aqui na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 2, que eu vou repetir, que eu já li, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. É por isso que Deus me chama a você e a mim hoje para dizer qual é a sua posição no reino. Qual reino você tem ligado? Você tem espiritualizado? Porque muitas vezes o que nós escutamos por aí, ela é tão fanática que tudo ela está espiritualizando. Gente, o que Paulo está dizendo aqui? O homem natural não discerne nada. Então você tem que ser o quê? Espiritual. Você tem que fazer o quê? Espiritualizar tudo. Por quê? Porque quando você espiritualiza, você vai batalhar nas regiões celestes e com que arma? As armas corretas. E quando você naturaliza, você vai perder energia e tempo. Você vai discutir com um filho que está lhe desobedecendo, quando a origem daquilo é o que? Espiritual. O que você deve fazer? Orar, jejuar, repreender a casta da contenda que está operando, repreender a casta da desobediência que foi invocada. Quando você, entre marido e mulher, está ali discutindo, não há harmonia, e a Bíblia diz o quê? O homem se unirá à mulher e será só uma carne, um só organismo, um só pensamento, uma só maneira de ser. Para quê? Para que haja uma harmonia na família. A família é um projeto de Deus. Aí você vai discutir, mas ele é assim, ela é daquele jeito. Qual é o papel nosso? Espiritualizar. Não. Meu casamento é abençoado. Minha família é de Deus. Eu não aceito interferência das hostes da maldade que habitam a região celestial. As hostes angelicais caíram, mas o meu casamento não vai cair, minha família não vai cair. Ambiente de trabalho é onde as hostes angelicais da maldade mais se levantam. Vai querer o quê? Te humilhar. Vai querer o quê? Invejar, puxar o seu tapete espiritual. Vai discutir. Vai fazer o quê? Vai botar diante do trono da graça e vai dizer: aqui as hostes espirituais da maldade não tem vez. Eu sou espiritual, eu discerno tudo, mesmo que eu pareça como louca, porque para o homem natural as coisas são loucura. Eu vou continuar nessa linha da espiritualidade, linha daquele que discerne tudo e que traz para si bens espirituais. E olha só, vamos ler um outro versículo maravilhoso aqui, Levítico 25:35. Diz assim a palavra do Senhor: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com usura, nem darás o teu alimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Por que eu estou lendo Levítico? O que tem a ver com espiritualidade? Porque a primeira carta de Paulo a Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. O que é a fé? A fé é um bem espiritual que você vai usar para apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo está dizendo aqui: você não está cuidando do seu parente. Você não está ajudando alguém da sua família. Você está sendo espiritual? Não. O que a Bíblia diz? Se seu irmão empobrecer, em Levítico, os princípios de Deus são eternos. Toda lei que foi dada lá atrás, ela simplesmente foi cumprida por Jesus na cruz em forma de ordenância, mas os princípios eternos não se ficaram velhos, eles estão aí em movimento. Os princípios são eternos. Qual é o princípio de Levítico? É o que Paulo escreveu para Tiago e disse: olha, é o que Tiago disse. Olha, se você tem recursos desse mundo e vir o seu irmão a passar necessidade, você endurecer o seu coração, pode o amor de Deus estar em você? E o que é pior? Tem negado a fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós deixamos de fazer o bem, enquanto nós podemos, e permanecer fazendo bem, não desanimar, é o que a palavra de Deus diz.
Nós estamos sendo o quê? Natural. Por quê? Nós vamos falar, não administrou bem os recursos. Não fez isso, não fez aquilo. Eu tenho um exemplo na parentela, atualmente, que o marido morreu, a minha irmã ficou viúva, a pensão ficou 5 meses sem sair, o salário dela foi bloqueado por um erro lá, que ela já é aposentada, foi bloqueada. Ela ficou 2 meses sem ter o que comer. Eu, como pastora e como espiritual que eu procuro ser, não que eu seja o tempo todo, que tem segundos que nós caímos, gente. Eu estou falando aqui, mas eu não sou, eu procuro ser, mas eu aqui confesso a minha fraqueza. A cada segundo nós temos que optar ser, e o inimigo vai querer colocar coisas naturais, mas nós vamos e retornamos ao caminho. Eu chamei todo mundo e falei esses versículos, olha, é hora de mostrarmos a nossa espiritualidade, porque uma espiritualidade no campo formal, ela não produz aquilo que Deus quer. Ela é um morno. Você diz que é, mas não é. E Jesus vai vomitar. Então nós nos reunimos e ajudamos. Então, mas eu não vou dizer que foi muito fácil, não. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai retirar o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho, e vão vir questões naturais como, mas já está formada a filha. Por que a filha já não estudou, já não distribuiu o diploma? Gente, quando tem uma porta fechada, só quem pode abrir é Jesus. E só abre com as nossas orações, só abre com o amor que tem aqui, a misericórdia. Só abre quando nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos que nós somos pó e ao pó voltaremos. E que se hoje nós estamos bem estabelecidos, é porque um dia alguém lutou por nós. É porque um dia alguém comprou a nossa causa. Porque nós sozinhos, na nossa humanidade, no nosso estado natural, nós somos menores do que as hostes angelicais e nós vamos sofrer ataques toda hora. E se não tiver alguém que pegue a nossa mão e nos levante, nós vamos sim definhar em alguma área da nossa vida. E eu pude perceber que o reino celeste, existem no segundo céu tantas hostes da bondade como da maldade, que Paulo diz isso, e que a maldade, ela tem um poder de influenciar muito maior se nós deixarmos. Porque quando você pega uma fruta estragada e coloca numa caixa, aquela fruta boa, ela não vai fazer com que aquela fruta estragada se regenere, mas a estragada, a bactéria dela vai para as outras. E isso é muito claro no livro de Zacarias. Ele diz assim, olha, se você toca se a veste do sacerdote que é santo, santificado, tocar em alguma coisa imunda, vai se santificar? Não. Mas se o sacerdote que é santo tocar no corpo morto, que é imundo, e ele tocar em alguém, vai tornar imundo? Vai. O que Deus estava querendo dizer? Olha, a maldade, ela se espalha com maior facilidade. E é por isso que o homem espiritual, ele precisa a cada segundo estar buscando essa espiritualidade, porque essa espiritualidade não é estática, Miriam. Ela precisa ser buscada na graça e no conhecimento de Jesus a cada segundo da nossa vida. Porque se hoje eu não acordar e primeiro não buscar o reino de Deus e a justiça, o que vai ser acrescentado na nossa vida? Que demais coisas são essas? As coisas da maldade. E nós devemos acrescentar o que? Os bens espirituais. Então, essa é a palavra que eu tenho para hoje. Vamos ser espirituais a cada segundo. Vamos buscar essa espiritualidade, nos lembrando que nós somos pó e ao pó voltaremos. E nós temos que ter misericórdia também por aqueles que ainda estão no degrau da espiritualidade lá embaixo, tentando subir. Vamos compreender, corrigir com o espírito de brandura. Orar para que, Paulo disse, eu oro para que a inteligência espiritual e a sabedoria espiritual cheguem até o coração. Amém? Essa é a palavra de hoje. Glória a Deus. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.